Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre a radiestesia, tá? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a radiestesia, como que funciona a radiestesia, que método é esse, como que foi descoberto, da onde que vem isso, tá? Então eu vou falar superficialmente sobre a radiestesia para vocês, porque senão fica um vídeo muito extenso, tá? A radiestesia, gente, ela foi descoberta há 3.000 anos antes de Cristo, tá? Então a radiestesia, ela é usada há muito tempo em vários países, principalmente na Europa. A radiestesia ela é usada muito na Europa. A radiestesia, ela tem vários fundamentos na radiestesia. Existem várias formas da radiestesia, ela ajudar a vida de alguém, ajudar a vida de uma pessoa ou algum imóvel ou algum terreno. Isso depende de qual é o problema daquela pessoa, tá? Eu vou dar exemplos para vocês, tá? Há muitos anos atrás, né, na, na época de reis, rainhas, né, condessas, condes, quando eles não tinham um poço artesanal, não tinham como achar um poço perto ali, até para se formar a cidade, ou até mesmo para se formar os feudos, as colônias, eles usavam eles usavam dois elementos, né, duas ferramentas, né, dizendo melhor, duas ferramentas da radiestesia para procurar onde tinha água debaixo daquela terra, tá? E um desses equipamentos se chama Dual Hold, né? Aí tem também o Aromater, mas eles usavam muito do hold, né? Hoje é chamado assim, mas naquela época se chamava de forquilha. Como que eles faziam essa forquilha? Eles pegavam um galho de uma planta onde se tinha, né, duas pontas para frente e uma para trás, formando um Y, né? Um pedaço de galho onde se formava um Y, né? E ali eles procuravam, eles seguravam nas duas partes, né? Ali nas duas partes, e ali eles saíam procurando onde que tinha água naquele local, né? E até mesmo a profundidade, tá? E é certeiro. Até hoje fazem isso. Os fazendeiros fazem isso para encontrar os poços. Eles fazem com esse material mais rústico, né? Que são os galhos, né? Os galhos em formato de forquilha, né? Hoje em dia tem os equipamentos mesmo que as empresas fazem, né? Mas se você usar uma forquilha de uma árvore, de galhos de uma árvore, você vai conseguir encontrar, lógico, se você tiver habilidade, né? Se você não tiver habilidade, você não dá conta. Mas se você tiver habilidade, tiver a prática, saber como encontrar um poço de água, né, um poço artesanal, onde é que naquele terreno ali pode ter um poço de água ali, né? Se você tiver a prática para isso, você consegue encontrar e até mesmo dizer a profundidade com auxílio de um pêndulo também, tá? Então é dual hold, aura mater, pêndulo, tá? O pêndulo também. O pêndulo não só encontra também e fala sobre questões de profundidade de água embaixo do solo, mas o pêndulo também tem uns pêndulos, gente, que eles têm um buraco dentro, tá? E onde ali você bota o testemunho. O que que é o testemunho? É o nome de uma pessoa, onde você vai tratar a vibração dela, ou um problema de saúde, ou até mesmo, vamos supor que você tá querendo encontrar ouro, por exemplo, até isso, gente, ouro. Você pode colocar, né, um pedacinho de ouro, se você tiver,
pequeno, coloca ali dentro, aí aquele pêndulo você gira, fecha, e você vai para esses lugares aí onde tem as pedras, né, onde o pessoal costuma garimpar, e ali com aquele, só apenas com aquele pêndulo você consegue identificar onde está o ouro debaixo daquela terra ou naquelas pedras, tá? Então, assim, a radiestesia, ela é vasta, né? Ela não só trata vibração energética da pessoa, não só trata doenças, mas ela também trata o solo de um terreno, né? Ela descobre onde tem água num terreno, ela ajuda, né, a tratar questões de casas que são construídas embaixo de mina de água, por exemplo. Às vezes a pessoa não sabe que ali embaixo tem uma mina de água. Aí ela constrói a casa dela e ali ela começa a ter problemas. Que tipos de problemas? Até de saúde, tá? Até de saúde. Dá até problemas de saúde, não só na estrutura da casa, né? Como na saúde da pessoa também dá problema, tá? E a radiestesia tem como amenizar essa situação. Lógico, não vai ter como tirar aquela mina, né? É impossível. Só se a pessoa mudar de lugar e não querer ficar mais lá, né? Mas alguns equipamentos da radiestesia faz com que aquela energia daquela mina de água se neutralize para não causar doenças nos moradores da casa, tá? Então é muito vasto o campo da radiestesia, tá? Agora vamos falar da questão da radiestesia vibracional, né? Vibracional, que é o que eu costumo mais trabalhar, em questões de ajudar o cliente em problemas de bloqueios, problemas de magia, quando tem magia na vida deles, até problemas de doenças também, eu atuo nessa área, né? Mas doenças psicossomáticas, tá, gente? Questões de doenças, doenças que já estão instaladas no corpo, aí já é a medicina, tá? Mas a radiestesia, ela consegue detectar a doença antes de se instalar no corpo físico. Olha que incrível, tá? Porque o que que acontece? A doença, ela se inicia no campo áurico da pessoa. E aí ela vai passando as camadas, vai pros chakras da pessoa, tá? Até se instalar no corpo físico. Então a doença, seja qual for a doença, ela vai gradativamente na vida da pessoa. Já ouviu casos assim de pessoa de falar bem assim, meu Deus, a pessoa parecia que a pessoa estava bem e de repente ela descobriu um câncer, não, passou um mês, morreu, né? Inclusive até teve um caso desse assim na minha família, né? De um tio meu, muito querido. Meu tio estava bem, aparentemente bem, era um homem muito ativo, atlético, fazia as caminhadas dele, não tinha vícios nenhum, gente, não tinha vícios nenhum, tinha uma alimentação super saudável, só que aquela coisa, veja bem, o meu tio, ele era advogado, então ele vivia estressado, ele tinha uma vida muito estressante, ele vivia, sabe, com ansiedade, vivia estressado no trabalho, tinha insônia às vezes. Então, olha só como essas questões, né, de ansiedade, de estresse, elas causam doença na pessoa, né? E de repente meu tio tava muito bem, tá? Inclusive, ele teve até eu lembro como se fosse hoje, a gente teve uma conversa, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos, 16 anos. Lembro como se fosse hoje, ele ligou, né, em casa, eu morava com os meus pais nessa época, e aí ele pediu para minha mãe para falar comigo, e aí, oi tio, tudo bem? Que saudade. Meu tio, ele vivia assim, ele vivia, né, numa ponte aérea, ele ficava aqui no Brasil por um tempo, e um tempo ele ficava em Connecticut, que é onde ele ainda existe essa casa porque, né, tem a viúva e os filhos, né? Mas ele vivia nessa ponte aérea Brasília e Connecticut, que fica ali próximo a Nova York, né? E nessa época ele me ligou de lá.
né? E ele falou que ele tinha muita vontade de me levar para lá, que eu ia gostar e tudo mais e tal. E isso, ele tava super bem, gente. O meu tio voltou de lá, já chegou de lá, né? Veio ficar um tempo aqui. E 2 meses, olha só, gente, esse telefonema, 2 meses depois deste telefonema, meu tio sentiu uma dor muito forte na coluna em todo o abdômen dele. E aquilo foi estranho, né? Aparentemente, deve ser coluna, deve ser algum cálculo renal, alguma coisa assim que a família pensou. Quando foi fazer o exame, meu tio estava com câncer. E essa doença já estava instalada no corpo dele há 2 anos. E ela veio já para alastrar tudo, tá? E aí, ok, foi a descoberta da doença e tudo. Viajou para um hospital lá de São Paulo para fazer a cirurgia, né? Na hora que abriram, nem deram continuidade à cirurgia, fechou, porque estava cheio de metástases, não tinha mais o que fazer. E aí, veja bem, dessa ligação que meu tio me fez, que estava super bem, super aparentemente cheio de saúde, 9 meses após essa ligação, meu tio tinha morrido. Então, assim, o que eu quero, por que eu tô contando essa história para vocês, né, do meu tio? É porque justamente essa questão que eu falei para vocês, que a doença, ela se instala muito antes, né? Muito antes. O corpo físico é a última etapa, né? Às vezes nem tem solução, às vezes tem solução e às vezes não tem solução, né? Mas tudo começa antes, muito antes. 1 ano, 2, 3 anos antes, 5 anos antes, e aí quando vem, pega de uma vez, né? Isso em questões de quê? Nessa questão que eu tô falando, né? Eu tô falando de questões vibracionais, de questões energéticas. Não tô falando de alimentação e nem nada, né? Até porque, igual eu citei, né? Meu tio era um homem super saudável, no que eu digo, alimentação saudável, fazia caminhada, todas essas coisas que as pessoas saudáveis fazem, fazer academia e tudo. Mas o problema dele era o estresse, a ansiedade, a tensão, ficar pensando demais no trabalho, ficar pensando nas causas que ele tinha que resolver. Então, foi esse o problema, foi isso que se instalou o câncer no corpo dele. Então, é por isso que eu tô falando para vocês que a radiestesia, ela detecta, tá, a doença antes de ser instalada no corpo físico, tá? E é aquela coisa, vamos supor, uma pessoa, quando ela está em tratamento de radiestesia, a radiestesia, vamos supor que um cliente tá ali predestinado a futuramente ter essa doença, lá na frente, já nessas situações críticas, tá? De quase ser irreversível. Você sabe o que a radiestesia faz? A radiestesia faz a doença aparecer no início, para a pessoa ir lá e ter como se curar. Ir no médico, fazer a cirurgia, fazer a remoção daquele negócio ali, para o quê? Para ter a cura, a chance de ser curada. Inclusive, eu tenho um caso de uma cliente recentemente, ela até comentou isso comigo. Ela fez tratamento de radiestesia e graças à radiestesia, graças a Deus também, porque Deus acima de tudo, né? A doença apareceu a tempo, né, no corpo físico dela, no útero. Ela fez a cirurgia, removeu aquele negócio lá, aquela doença lá, e ela tá bem, tá? Provavelmente, se ela não tivesse feito o tratamento de radiestesia, quando isso viesse a estourar, já diz o nome, né? Estourar, já ia estar numa situação complicada, né? Às vezes até irreversível, mas graças a Deus ela fez o tratamento de radiestesia a tempo para vir a mostrar, porque a radiestesia ela mostra as coisas ocultas,
ela mostra e resolve, entende? Situações como um câncer já instalado, né? Ela vem e mostra antes de tomar o corpo da pessoa, né? E se não está ainda no corpo físico, tá no corpo etérico ali, no corpo astral, ela corta aquilo ali para não chegar no corpo físico da pessoa. Então a radiestesia, ela faz muita coisa, gente, ela faz muita coisa, muita coisa. Agora vamos falar sobre questões de quebra de feitiçarias, que as pessoas gostam muito, né, de ver, né, de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque muitas pessoas, elas estão passando por isso, né? A pessoa vai ali na maldade, faz um feitiço para atrapalhar a vida de alguém, faz um feitiço para separar um casal, faz um feitiço para atrapalhar a vida financeira, para atrapalhar a vida espiritual e a saúde da pessoa. E aí, quando a pessoa se encontra neste quadro de feitiçaria, como que se sabe? Fazendo uma consulta antes, tá? Na verdade, tudo se faz uma consulta antes. Tudo que foi imaginar de qualquer coisa que esteja acontecendo na vida daquela pessoa, até de saúde, tem que se fazer uma consulta antes. A gente não pode agir de forma leviana e irresponsável e ali colocar a pessoa numa placa tal. Não, não é assim, tá? Tanto que eu sempre falo, já falei em outros vídeos aqui, a radiestesia, ela tem que fazer curso, tá? Não é uma coisa que você vai ali, compra e começa a fazer de forma alguma. Você, além de você ter curso de radiestesista, tá? Que, inclusive, radiestesia, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a radiestesia, ela é considerada uma profissão, tá? Uma profissão de carteira assinada como qualquer outra profissão, professor, médico, tá? Então, é um trabalho, tá? É um trabalho reconhecido em carteira assinada. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, infelizmente, né? Ainda é muito retrógrado, mas aí fora a radiestesia, ela já é muito bem conhecida aí, ó, há muito tempo. Agora vamos ao assunto. Eu gostaria de mostrar umas placas para vocês que chegaram hoje aqui, tá? Ó, tá até no embaladinha, tá? Vou mostrar para vocês. Esta placa, gente, vamos lá. O que que nós estávamos falando? A gente estava falando sobre questões de feitiçaria, né? Pessoas que estão sofrendo aí com problemas de feitiçaria. Essa é uma placa, gente, tá? Ela é chamada de choque de retorno, tá? Essa é a placa que ela quebra, ela corta todo o mal que te lançaram e devolve ao remetente, tá? Devolve assim bonitinho, ou seja, se alguém te demandou alguma coisa para trancar os seus caminhos, essa pessoa vai receber de volta, vai voltar para ela, porque a própria placa, o nome dela já é placa radiônica, né? Pantáculo choque de retorno. É justamente para ser devolvido o que foi mandado para a pessoa, através de magia, voodoo, feitiçaria, bruxaria, qualquer coisa do tipo, tá? Outra coisa também, tá? Vamos supor que a pessoa foi amarrada. Essa placa, ela também tem o poder de desamarrar um casal, tá? É feitiço do mesmo jeito, né? A pessoa foi lá, fez um feitiço, amarrou o cara, amarrou a mulher e a pessoa descobre que foi amarrado, se coloca nesta placa, né? Pra desamarrar, né? Mas aí é aquela coisa, aí você fala, Cris, e a questão da devolução? Vamos lá. Até isso, gente, tem que ser analisado, tá? Eu não posso usar essa placa para qualquer pessoa. Eu tenho que analisar se é permitido usar essa placa choque de retorno para o cliente, tá? Se for divino, vai ser devolvido e segura a pemba, saiba se segurar quem demandou aquele feitiço para o cliente. É aquela coisa, né?
Quem faz o mal tem que saber se defender. Se não sabe se defender e encontra uma pessoa que realmente trabalhe bem, que trabalhe de forma correta com a espiritualidade, que tenha um bom axé, né? Um espiritualista que tenha um bom axé e que sabe o que está fazendo, quando isso é devolvido, nossa senhora, a pessoa tem que se segurar. Tá? Ela tem que ter lá a segurança dela, porque vai voltar um chumbo grosso para ela, tá? Então aqui é a placa choque de retorno. Mas mais uma vez eu lembrando a vocês, isso aqui não é brincadeira, tá? Isso aqui vocês não podem estar fazendo de brincadeira, tá? Veja bem, choque de retorno. Isso aqui é feito para quem errou com você. Se você tá errado, me desculpa, meu amigo, mas não vai funcionar nada, né? Você vai só se prejudicar. E como eu já falei, radiestesia é curso, tá? Não se brinca de radiestesista. Não se brinca de radiestesista, tá? Você tem que ter segurança espiritual para estar fazendo radiestesia, tanto para si quanto para as pessoas, tá? Não é só comprar as plaquinhas e pronto, e ai que lindo, vou botar o testemunho aqui, blá blá blá. Não é assim, tá? Isso aqui não pensem que isso aqui é que nem simpatia que vocês verem aí, que vocês compram as coisas e saem fazendo, não, tá? Isso aqui vocês têm que ir em busca de um profissional que saiba mexer. E qual é o profissional bom que sabe mexer com isso aqui? Que faz primeiro a análise para saber se essa é a placa direcionada para o seu problema, ou se é a placa Iavé, tá? Ou se é o quadrado mágico, ou se é a placa anti-magia, tá? Tem várias placas, tá? Então tem que saber qual placa dessas é adequada para quebrar aquela demanda, tá? Então, não brinquem disso, não é chegar a comprar e vou fazer, até porque essa não é a primeira placa que se coloca uma pessoa na radiestesia, tá? Para chegar nessa placa aqui, tem mais duas, tem duas antes dessa. Então, já viu que não é assim, tá? Não é brincadeira, não é besteira. Isso aqui não é apenas um desenho, né? Porque para muitos isso aqui é só um desenho com umas frases em latim. Não. Isso aqui é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Tanto que aí no meu canal tem muitos depoimentos de clientes que fizeram radiestesia comigo e que tiveram as suas vidas transformadas, tá? Só para mostrar para vocês. Vou mostrar uma outra placa também para vocês, que também, gente, eu tô mostrando para vocês, mas isso aqui vocês não podem fazer sozinho, tá? Mais uma vez falando, isso aqui é para vocês terem o conhecimento, saber um pouco, tá? Não se faz sozinho, essa principalmente, essa aqui, para chegar numa placa dessa daqui, tá? Você tem que passar por umas 4, 5 placas antes para chegar nessa, tá? Essa placa aqui é para sucesso, fama nos empreendimentos, seja de construção, seja de vendas de terreno, tá? Para você ter fama, para você ter sucesso nos seus negócios, tá? Ela é totalmente focada em empreendimentos, mas até chegar a essa placa, existem outras placas que a pessoa tem que passar antes, tá? Por isso que eu falo, não é brincadeira, não brinca disso. Se você tá cheio de feitiçaria e você se coloca numa placa dessa, você vai ter grandes problemas, tá? Não brinque de radiestesista, tá bom? Bom, era isso que eu gostaria de mostrar pra vocês. Tem uma outra aqui também, eu não vou tirar do plástico não, tá? Ela tá aqui no plástico, chegou. Essa também, ela é uma placa direcionada para a prosperidade financeira, tá? Então, vocês estão vendo que tem vários tipos de placa, até para a área financeira. Estão vendo que tudo tem que ser analisado? Qual que é a placa adequada, tá? Só para vocês verem essas plaquinhas que chegaram hoje aqui em casa, que eu fiquei super feliz.
Então é isso, gente. Eu falei basicamente, né, assim por cima, e ó, o vídeo já tá super extenso, né? Tô vendo aqui 25 minutos. E eu vou deixar um vídeo, né? Deixar um videozinho aqui para vocês verem. É um vídeo curto, tá, gente? É um vídeo curto, não é longo. É só para vocês verem um pouco mais sobre a radiestesia, né? Que a radiestesia já houve Associação Médica de Radiestesistas, veja, Associação Médica de Radiestesistas, médicos radiestesistas, tá? Isso houve há muitos anos atrás, tá? Mas hoje, atualmente, na Europa, tem médicos que trabalham, médicos radiestesistas também, né? Médicos que fizeram um curso de radiestesista. Para o quê? Para implementar, né? Para complementar o trabalho deles, né? O trabalho da medicina com o trabalho energético. Isso é fantástico, né? Como eu já havia também falado, comentei em outros vídeos, né? Que até a polícia também trabalha junto com alguns radiestesistas, porque a radiestesia, ela encontra até pessoas perdidas, né? Pessoas que estão sumidas, que estão desaparecidas, né? E até outras coisas a mais que não é legal falar aqui no canal, né? Mas pessoas, né, que desapareceram e pode ter acontecido o pior com aquela pessoa, a radiestesia encontra também, tá? Então, para você ver o quanto o campo da radiestesia é vasto, tá? Então, tá bom, eu vou ficando por aqui e eu vou deixar um videozinho curtinho para vocês verem um pouco mais sobre a radiestesia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Assistam o videozinho que eu vou deixar aqui. A radiestesia foi primeiramente descoberta pelo imperador chinês Amarelo há 3.000 anos antes de Cristo. Ele foi, portanto, o primeiro radiestesista. O método milenar se desenvolveu em vários países, principalmente na Inglaterra e França. A radiestesia utiliza os seguintes aparelhos: pêndulo, forquilha e dual rod. Nos Estados Unidos chegou a formar a Sociedade Médica de Radiestesistas, que com a forte oposição dos médicos que não participavam, acabou se dissolvendo. Na Inglaterra foi criada uma especialidade médica com o nome de Medicina Psiônica, criada pelo Dr. George Lawrence em 1965, onde realiza os diagnósticos clínicos com o uso do pêndulo. Nos dias de hoje, a radiestesia é usada para aplicar os seus conhecimentos na área da energia quântica.